Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Devocional Comunhão com Deus. E hoje nós vamos continuar as nossas meditações no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Estamos vendo o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. E hoje vamos continuar meditando sobre os perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças começam com as atitudes voltadas para Deus. Pobreza espiritual, pranto, mansidão, fome, e progridem para as preocupações humanas, misericórdia, pureza, pacificação. E antes de concluir, em Mateus 10, com a inevitável realidade da perseguição, também insultos, como também podemos ver no versículo 22, lá em João. Então, essa é uma inevitável e desagradável condição que a promessa traz consigo da vida com Deus, por isso é a bem-aventurança, por isso é uma bem-aventurança, porque a comunhão com Deus traz isso, essa perseguição por causa da justiça. E também o sofrimento descrito aqui não são espinhos de uma queda, como podemos ver lá em Romanos, nem a perseguição devido a uma vida hipócrita, apenas de julgamento e antipatia. Certamente não é fantasiada de uma perseguição da sensibilidade ou política, mas tem a ver com o custo do discipulado. Não vamos ousar desmerecer a perseguição da forma que os irmãos e irmãs passam em regimes opressivos e também na mão de extremistas, como estamos vendo agora na guerra Israel e Hamas. O sofrimento abençoado aqui é o sofrimento por causa da justiça, ser perseguido por fazer a vontade do Mestre. Você ser perseguido por um erro seu, ou por um pecado, ou por qualquer tipo de egoísmo, não tem a ver com isso, com esse texto, e sim perseguição por causa da justiça, em fazer a vontade do Mestre, abraçar a promessa dessa bem-aventurança. O resultado será a perseguição, de ter feito a vontade dele. Só então que o reino do céu é nosso. A frase de Mateus, com o reino de Deus, é o modo de lembrar que o governo de Deus nos céus e não o caminho do homem. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça estão vivendo os caminhos de Deus no meio do mundo, que não os respeita e irá rejeitá-los, tendo o seu significado de perseguido, ser perseguido de tomar formas violentas e extremas, quanto formas de ridicularização e desprezo, marginalização e exclusão. A bênção de Cristo aqui nos ajuda de diversas formas. Primeiro, ela é nossa. Quando nós somos perseguidos por causa da justiça e pensamos que somos dignos dela, podemos permanecer resolutos de que o reino dos céus é nosso. Em segundo lugar, ela é a fonte de alegria, porque nela nós somos identificados com o nosso Senhor. E terceiro, ela é uma placa de sinalização nos guiando pelo caminho. O caminho da cruz não é uma eletiva escola de Cristo, mas não há outro caminho para a vida exceto o caminho de Cristo. E quarto, ela nos convida para fazer um inventário de quando não
estamos experimentando perseguição. Todos que vivem uma vida piedosa serão perseguidos. Já diz o texto de 2 Timóteo 2,12. Devemos ficar atentos a nós mesmos quando o mundo tem coisas boas a dizer sobre nós, né? Então, é um chamado para uma reflexão, né? Para uma autoanálise. A ausência de perseguição pode ser porque estamos nos conformando muito bem com o mundo, né? Como podemos ter trocado o discipulado por qualquer tipo de cidadania nesse mundo, né? E finalmente, né, a perseguição, ela testifica a nossa união com Cristo. Paulo relata que, como perseguidor, se tornou perseguido, né? Que ainda que tenha perdido tudo que antes estimava, ele ganhou a Cristo e sua justiça através da fé. O propósito ou objetivo de contar tudo mais como é perda é que conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, acompanhados, né, do sofrimento de Cristo, é necessário se tornar como Jesus em sua morte, se quisermos ter parte em sua vida. A união com Cristo significa partilharmos todas as coisas que são de Cristo, incluindo a rejeição, a injúria e a perseguição que ele sofreu. Porque se tivermos parte nele, verdadeiramente o reino dos céus é nosso, como diz o texto. Sabendo disso, seremos capazes de perseverar com alegria nas provações, responderemos aos nossos perseguidos como uma bênção, né, para eles. Amém? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos ajude a proclamar o verdadeiro Evangelho. Amém?